Shalom, meus amados irmãos, Shalom, a paz do Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Bendito seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu sou o pastor Josemar de Lima e alguns irmãos me pediram para mim dar um ensinamento sobre o batismo apostólico. Eu quero lhe perguntar a você, meu irmão, o seu batismo é apostólico ou o seu batismo é um batismo católico? Eu vou te mostrar como é o batismo católico e o batismo apostólico. Se você alguma vez foi levado às águas e recebeu o batismo católico, você nunca foi batizado ou batizada. Você pode estar em qualquer igreja, Assembleia Batista, Presbiteriana, Universal, Igreja da Graça, Deus é Amor, não importa. Eu vou te explicar como é verdadeiramente que os cristãos são batizados. Você sabe que a Bíblia me diz aqui, em Marcos capítulo 7, que a tradição invalida a palavra de Deus. E dizia-lhe, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. A tradição católica que invalidou o batismo apostólico, o verdadeiro batismo. E eu vou mostrar para você como você deve imediatamente ser batizado ou batizada. Esteja você nas Assembleias de Deus, nas Batista, Presbiteriano, Betel Brasileiro, esse povo tem que guardar a tradição dos compêndios doutrinários da igreja deles e não do compêndio doutrinário da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Vamos ver como é o batismo verdadeiro? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19. Preste atenção. Primeiro, Mateus 28, 19 não é batismo. Aqui não é batismo. Isso aqui é uma ordem de Jesus para que os apóstolos, posteriormente, após o dia de Pentecostes, efetuassem o batismo naqueles que foram convertidos. Isso aqui é uma ordem de Jesus. Amém? Vamos ler a ordem de Cristo. Mateus 28, 19. Portanto, ide significa vai. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome, presta atenção, em nome, esse nome está no singular, não está no plural. Batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aí você diz, olha aí, pastor Josemar, Jesus não está mandando aqui que é para batizar dessa maneira? Sim, corretamente. Ele está mandando aqui, porém ele está pedindo que seja usado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu te mostrar aqui o que Jesus quis dizer. Por exemplo, eu sou pai. Eu não sou pai? Como é meu nome? Como pai, meu nome é Josemar de Lima Silva. Eu sou filho. Como é meu nome como filho? Josemar de Lima Silva. E eu tenho um espírito. E o espírito que eu tenho está em quem? Em Josemar de Lima Silva. Esse é meu nome. Jesus pediu que fosse usado o nome dele. Mas como é o nome dele? Porque se ele quisesse que fosse feito no nome dele o batismo, e por que ele não foi direto e não disse? Ele falou, você que não viu.
Porque não só tem só a escritura de Mateus 28, 19. Então, eu sou pai, meu nome é Josemar, porque gerei filhos. Eu gerei 2 filhos, um casal. Eu sou filho, meu nome é Josemar como filho, porque meu pai me gerou. E eu tenho um espírito, porque se eu sem espírito, eu sou um defunto. E o espírito está em Josemar. Quantas pessoas eu sou? Quantas pessoas eu sou? Eu tenho 3 atributos na minha vida. Atributo de pai, porque gerei. Atributo de filho, porque meu pai me gerou e eu nasci. E eu tenho um espírito. Quantas pessoas eu sou? Eu sou uma pessoa com 3 ofícios, com 3 atributos. Jesus aqui em Mateus 28, 19, está dando essa ordem para batizar as pessoas em nome. Ele está pedindo que seja usado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é o nome do teu Pai Celestial? Você sabe? E como é o nome do Filho? E como é o nome do Espírito Santo? Josemar, se ele quisesse que eu fosse batizado no nome dele, ele teria pedido. Eu vou te mostrar, porque você só leu capítulo 28 de Mateus, 28, 19. Abra aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Vamos lá. Eu quero deixar você bem alinhado com a palavra. Eu não quero aqui me alinhar com a tradição católica. Isso é diabólico. Eu quero te alinhar com a palavra de Deus, te ensinar a verdade da palavra. Agora, se você não quiser, isso é com você e Deus. Se você não tiver a revelação, você vai ficar aí com a tradição e amordaçando a palavra de Deus. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, meu irmão, é a mesma escritura de Mateus 28, 19. Leia aí para ver se não é. Para que serve o batismo? O batismo não é para o arrependimento e remissão dos pecados? Lucas 24, versículo 47 e 48. Vamos olhar. Não é em seu nome, né, que Jesus pediu? Em Mateus 28, 19. Olha aqui o que está escrito em Lucas 24, 47. Capítulo 24, versículo 47, que é o mesmo versículo de Mateus 28, 19. Em Mateus 19, 28, 19, Jesus está dizendo que por todo mundo batizando, fazendo discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz, se ele quisesse que fosse usado o nome dele, por que ele não pediu? Ele pediu aqui, está aqui Lucas já revelando o nome. Batismo não é para a remissão dos pecados e arrependimento? Não é? As pessoas querem ser batizadas hoje assim, ó. Elas se batizam para depois se arrepender. É assim que estão fazendo. Você tem que se arrepender primeiro e depois se batizar. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento, que é o batismo, e a remissão dos pecados. E em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É a mesma escritura de Mateus 28, 19. Deu para entender agora? Que aqui ele está pedindo o nome? Então, a igreja ali, quando Jesus deu essa ordem, agora eles foram para o dia de Pentecostes. E lá no dia de Pentecostes, o que foi que aconteceu? Você pode me dizer, meu irmão, quem foi que falou no dia de Pentecostes? Quem foi que falou no dia de Pentecostes? Foi Pedro que falou? Foi Pedro que estava pregando ali para aquelas 3.000 pessoas. No dia de Pentecostes, quando desceu lá, aquele vento impetuoso e tomou todo o cenáculo alto. E ali foram línguas de fogo repartidas. E Pedro estava falando ali para 16 nações que estavam ali reunidas. E Pedro estava falando no hebraico dele e todas aquelas outras nações entendendo o que Pedro estava falando. O Espírito Santo é que estava fazendo a tradução. E todos entendiam em sua língua aquilo que Pedro estava falando. Você quer ver agora como foi agora que os cristãos se batizavam lá depois de Pentecostes? Atos
Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Abra sua Bíblia. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. As primeiras conversões. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Acompanhe aqui, cumprindo a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu em Mateus 28, 19. Lembre-se, Mateus 28, 19 não é batismo, é uma ordem de Jesus para que os apóstolos depois efetivassem o batismo, mas cumprindo a ordem. Vamos lá, agora vamos ver o cumprimento da ordem. Atos 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, ouvindo quem? Aquelas 3.000 pessoas que estavam ali, ouvindo o que Pedro estava falando, e eles entendiam na sua própria língua, e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Presta atenção, Mateus estava lá no dia de Pentecostes também. Mateus estava lá, Maria estava lá, Maria Madalena também estava, todos estavam ali no cenáculo alto, 120 pessoas. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles perguntaram. Aquelas 3.000 almas que escutaram o discurso de Pedro de 15 minutos, perguntaram a Pedro: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependemos, está vendo aqui? Primeiro é o arrependimento. Você precisa se arrepender para ser levado às águas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome. Agora aparece o nome que Jesus pediu em Mateus 28, 19. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Quando Pedro falou isso, Mateus não estava ali. Por que foi que Mateus não repreendeu Pedro? E não disse: não, Pedro, não é assim não. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus falou lá atrás. Falou para mim. E eu preguei isso, eu mostrei isso. Por que Mateus não repreendeu Pedro? Por quê? Quem é que estava falando no dia de Pentecostes? Era Pedro ou era o Espírito Santo? Era o próprio Cristo falando. Atos capítulo 2, versículo 38. Olha aqui a resposta de Mateus 28, 19. Está em Atos 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salve-se dessa perversidade que te enganaram no teu batismo, meu irmão. Salve-se dessa tradição católica que enganou, levou você a um batismo errado. O batismo apostólico é no nome do Senhor Jesus Cristo e não nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Pai é título. Filho não é nome, Filho é título. Espírito Santo não é nome, Espírito Santo é aquilo que Deus é. Então, se a tua igreja, se as Assembleias de Deus te batiza nessa tradição católica, leva você às águas e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te dá um banho, você nunca foi batizado. Você está batizado numa tradição católica, que o catolicismo mudou a forma original do batismo lá no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Eles pegaram aqui esse versículo, esse capítulo de Mateus 28, 19, para criar essa doutrina falsa
do inferno, chamada Santíssima Trindade, que eles criaram, eles pegaram esse versículo, esse capítulo de Mateus 28, 19, e criaram a famigerada doutrina da Trindade, que é tão falsa como o diabo é falsa. E a doutrina da Trindade, ela é a matriz para a marca da besta. Se você crê nessa doutrina, está selado na tua mente essa doutrina, você está marcado com a marca da besta, através da doutrina da Trindade. Isso não tem nada de Deus. Então, todos os relatos batismais bíblicos e apostólicos, você vê aqui em Atos dos Apóstolos e em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Você quer ver o resto? Para não ficar só em Atos 2,38, vamos lá. Vamos para Atos 8,16. Atos 8,16, isso é o evangelho chegando em Samaria através de Filipe. Filipe era um grande evangelista e ele chegou em Samaria aqui no capítulo 8 de Atos, no seu versículo 15 e 16. Olha aqui como foi batizado os cristãos. Você pode ser um crente católico, você pode ser um crente assembleiano, você pode ser um crente batista presbiteriano, você pode ser. Mas cristão, cristão mesmo, você não é quando você não tem o batismo correto. Você não é cristão, você é um crente, mas cristão jamais. Porque crente até Satanás é. Satanás só não pode ser cristão. As igrejas estão cheias de crente e falta cristão que crê na palavra de Deus. Pois a tradição católica invalidou a palavra de Deus no batismo e vocês todos caíram nessa esparrela aí. São crentes católicos, só com o nome, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Universal, mas são católicos do mesmo jeito. O conteúdo é catolicismo, que são filhos e filhas da Igreja Romana Católica. Vamos lá. Atos 8, 15 e 16. Filipe, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Entendeu agora? Atos 8, 16. O batismo que Filipe batizou os convertidos lá de Samaria. Vamos agora para Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. O batismo na casa de Cornélio. A não ser que você seja doido ou doida que queira invalidar, que é a palavra de Deus. Ou queira insistir com o seu batismo errado. Você precisa correr, pedir o seu batismo correto. Se o teu pastor não quiser batizar, porque se ele mudar a tradição da igreja dele, da Assembleia de Deus, Batista, qualquer uma dessas, ele vai perder o emprego de pastor. A igreja vai botar ele para fora, porque no compêndio doutrinário das igrejas Assembleia de Deus, está dizendo que o batismo tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome. Pai não é nome. Filho não é nome. Jesus pediu que fosse usado o nome. Atos 10, 47 e 48. Aqui o batismo na casa de Cornélio. Você vai ver que Cornélio estava orando e um anjo falou a ele que mandasse alguém chamar Pedro, lá em Jope. O anjo disse, manda chamar Pedro, que Pedro vai te falar alguma coisa. E Cornélio manda alguém, 2 santos, para lá chamar Pedro. E eles foram até a cidade de Jope e lá contaram a Pedro. Mas antes que os mensageiros de Cornélio chegassem, Pedro teve uma visão com aquele lençol caindo do céu, cheio de ave imunda. E a voz disse, Pedro, pega, mata e come. Pedro disse, jamais eu vou comer coisa imunda. Aí o anjo disse, quem é você para vai dizer que não come algo que Deus purificou? E daí chega os mensageiros de Cornélio na casa de Pedro e conta a situação.
O anjo que mandou. Um anjo que mandou. Você acha que o anjo ia mentir para Pedro e para Cornélio? E Pedro vem para a casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio convidou toda a vizinhança e lá fez um culto na casa dele. E contou a Pedro a visão que ele teve. Que o anjo teve lá e mandou chamar Pedro e agora Pedro falasse. Aí o que é que tem que fazer? Atos, capítulo 10, versículo 47 e 48. Pedro na casa de Cornélio. Vamos lá aqui no versículo 43 de Atos, capítulo 10. A este dão testemunho dos profetas de que todos os que nele creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E o perdão dos pecados está onde? No batismo. Através do nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, discursando isso, pregando na casa de Cornélio. Presta aqui atenção. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque Cornélio era gentil. E agora o Espírito Santo está sendo derramado também sobre eles. Porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pode alguém recusar? Foi o que Pedro fez? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por algum tempo, por alguns dias. Então, ali na casa de Cornélio, Pedro ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. É assim que é o seu batismo? O seu batismo, quando o teu pastor te levou às águas, ele te batizou assim? Ele não te batizou assim. Ele negou para ti o nome do Senhor Jesus em seu batismo. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, não foi batizado. O pastor te batizou para obedecer o compêndio doutrinário da igreja dele. Porque se ele batizar conforme aqui a palavra de Deus, ele é botado para fora da igreja. Amém? Vamos agora para Atos, capítulo 19. Eu estou mostrando a você o verdadeiro batismo apostólico e não batismo católico. Vamos para Atos 19. Atos 19, a narrativa aqui diz que Paulo foi até a cidade de Éfeso. E quando chegou lá, ele encontrou alguns discípulos de João Batista. Ora, quem foi João Batista? João Batista foi o maior profeta dado na terra, nascido de mulher. Foi isso que Jesus falou de João. Quando Paulo chegou lá em Éfeso, encontrou ali alguns discípulos de João Batista. Vamos ler capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Olha aqui como é o batismo apostólico. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Paulo fez uma pergunta àqueles discípulos de João Batista. Recebeste já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós aqui não estamos nem sabendo que haja Espírito Santo. Paulo foi
e detectou. O que foi que Paulo disse? Perguntou-lhe então, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Nós fomos batizados naquele batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. O batismo de João era só para o arrependimento, mas não redimia dos pecados, não limpava os pecados. E os discípulos de João estavam batizados só naquele batismo do arrependimento. Aí Paulo disse, não, vocês têm que ser rebatizados. Agora, rebatizado para receber o Espírito Santo. Paulo diz aqui, mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram Paulo falando, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. 12 discípulos de João que Paulo encontrou na cidade de Éfeso e o batizou agora no batismo de Cristo, usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui agora o batismo de Paulo. Atos capítulo 22, no seu versículo 16. Você lembra que Paulo foi derrubado do cavalo? Quando ia no caminho para Damasco? Quem foi que falou com Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem me persegue. Lembra disso? Batismo de Paulo, lá na casa de Ananias. Atos capítulo 22, versículo 16. Mas vamos ver o versículo 15. Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Porque Paulo era perseguidor, não matava os cristãos, eu mandava matar. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. No batismo de Paulo. Então, o batismo correto, meu irmão, para que você seja batizado, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, vamos ler. Versículo 26 e 27 de Gálatas capítulo 3. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos recebeste de Cristo. Você precisa ser batizado em Cristo Jesus. No batismo verdadeiro aqui. Se você não foi batizado conforme o que está aqui em Mateus 28, 19, que seja batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é repetindo essas palavras como papagaio. Você precisa ter a revelação que Jesus está pedindo que seja usado o nome. Como é o nome do Pai? Ora, os crentes não sabem nem como é o nome do Pai deles. Eles não sabem como é o nome do Pai. Jesus Cristo disse aqui em João, eu vim em nome do meu Pai. Quem foi que veio? Ele, Jesus Cristo. Eles não sabem como é o nome do Filho. Ei, irmão, você sabe como é o nome do Pai? Que Jesus pediu aqui? Em Mateus 28, 19, no batismo? Você sabe qual é o nome dele? E você sabe como é o nome do Filho? E você sabe como é o nome do Espírito Santo? Sabe como é o nome? Senhor Jesus Cristo. Senhor é Pai, Jesus é Filho e Cristo é o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. O seu batismo, você vai às águas e o pastor vai lá e diz a você, eu te batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receba o Espírito Santo. Aí ele mergulha nas águas. Você está com o batismo apostólico. Se você não foi batizado assim,
Eu quero ter o prazer, meu irmão, de te batizar. Eu quero ter o prazer, minha irmã, de te batizar corretamente conforme a Bíblia Sagrada. Saia dessa tradição católica. Esse batismo de levar as pessoas e repetir Pai, Filho e Espírito Santo feito um papagaio, isso é batismo católico. A Igreja Católica mudou a forma batismal para obedecer uma tradição dela, para criar a doutrina da Trindade, que é tão falsa quanto o diabo é falso. E se você crê nessa doutrina da Trindade, você está selado com a marca da besta, pois é essa doutrina que está na testa. Leia aí Apocalipse capítulo 13, no seu versículo 16. É o sinal que está na testa, está impregnado na testa. A doutrina da Santíssima Trindade, ela é a matriz para a marca da besta que você está selado na testa com ela. Entendeu agora? Então, se você desejar ser batizado e batizada corretamente, eu estou aqui. Aqui em João Pessoa, batizo qualquer um que desejar. Aí está meu número do WhatsApp. Pode ligar para mim. Ou em qualquer lugar do Brasil, onde você estiver. Você pode estar na Universal, Igreja da Graça, Deus é Amor, Igreja do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, Assembleia Missão, Assembleia Madureira, Batista, Presbiteriano, Betel Brasileiro, Testemunho de Jeová, não importa. Eu vou te batizar e te levar às águas e te dar o maior nome que está no céu e na terra, onde todo joelho se dobrará diante desse nome, o nome do Senhor Jesus Cristo em teu batismo. Eu quero te batizar, minha irmã. Você aí das Assembleias de Deus, se o teu batismo, se o teu pastor não te batizou corretamente, há tempo de você se arrepender. Peça seu batismo imediatamente. E eu tenho o prazer de te batizar. Esteja você aonde estiver aqui no Brasil. Eu irei te batizar com toda a alegria da minha alma, para que você receba o batismo em nome do Senhor, como assim eu também o recebi. E hoje glorifico o santo nome dele, porque todo joelho se dobrará diante dele, e todo nome confessará que ele é o Senhor, e todos os cristãos tomam esse nome em seu batismo. Se você é um cristão, você vai ter o batismo apostólico. Agora, se você é um crente, você vai ter o batismo católico. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor.